Ok? Muito bom dia a todos. Vamos dar início ao 8º encontro do nosso curso de tópicos especiais em programação. Na semana passada a gente estava estudando sobre os polígonos, né? Vimos a definição e alguns algoritmos que agem sobre polígonos. E eu deixei esse tópico aqui, um tópico até curto, assim, conceitualmente falando ele é bem curtinho. O que vai ser mais extenso aqui é a questão da demonstração mesmo, a respeito das treliças. O termo treliça, principalmente no original em inglês, ele tem vários significados, né, em várias áreas diferentes, mas a gente está falando especificamente de polígonos que são treliças, que eu traduzi dessa maneira, né? Eu vou mostrar o termo em inglês para vocês também, que são polígonos que são muito frequentes em programação competitiva porque são polígonos cujos vértices se encontram em pontos cujas coordenadas são números inteiros. Isso é interessante porque isso facilita a questão da entrada do problema. Alguns dos algoritmos que a gente já viu até o momento podem se beneficiar de ter pontos com coordenadas inteiras porque ele pode ser realizado na íntegra ou pelo menos em grande parte com a aritmética inteira. E além dessas vantagens já citadas em alguns momentos, eu estou repetindo agora, tem uma vantagem adicional porque existe uma relação entre a área do polígono, o número de pontos com coordenadas inteiras que estão no seu interior e também sobre a borda desse polígono. Então, é uma relação muito fácil de memorizar, ela é muito simples. E é por isso que a demonstração é comprida, porque é um fato simples, mas a demonstração não é tão óbvia assim. Mas a gente pode usar isso e resolver questões aí que de outra maneira teria muita dificuldade, seria demandando de muito tempo e muitas outras relações aí, correndo risco de precisão, de erros de precisão. A gente consegue aqui uma relação realmente muito feliz, muito interessante, chamada Teorema de Peake. Então eu quero mostrar essa relação para vocês hoje e acompanhar o desenvolvimento da demonstração, que nesse caso vai ser útil primeiro porque ela não é muito óbvia, né? Ela não é simplesmente uma consequência direta do enunciado. E também a estratégia de demonstração é muito útil, que a gente pode usar ela para abordar outros problemas de geometria computacional. Então tem ideias aí ao longo da demonstração que são bem interessantes, que vale a pena a gente conhecer. Então vamos lá. Vocês conseguem ver minha tela? Sim, Tá, maravilha. Obrigado pelo retorno. Vamos lá, então vamos fazer em duas partes. A primeira que é uma treliça, que eu estou chamando de treliça aqui, nessa seja, é um polígono treliça, né? É um polígono simples, cujos vértices têm coordenadas inteiras em um plano bidimensional. É o caso aqui que a gente vai estar chamando de treliça, o termo original em inglês é esse daí, tá? Como eu já destaquei, bom para trabalhar na prática porque a gente já foge de aritmética de ponto flutuante em vários aspectos, seja na representação, na leitura dos vértices, dependendo do algoritmo também se beneficia bastante de não estar trabalhando em variável em ponto flutuante. O interessante é que na computação gráfica, onde é que vem o grande dessas treliças? Que quando a gente apresenta uma imagem por meio da mapa de pixels, né? Cada pixel da tela tem uma coordenada inteira, então se os vértices estão mapeados diretamente nos pixels, a gente ganha essa vantagem aí, por isso que eles são bastante comuns nesse caso. Outro caso interessante é quando você vai transmitir via rede informações de um polígono de um computador para outro, de um sistema para outro. Você precisa representar por arquivo, mesmo por uma mensagem de rede. Você acaba ocupando menos espaço, né? Porque tem as coordenadas todas dentro inteiras. Primeiro, a gente não tem problema de erro de precisão, a gente não tem diferenças entre diferentes representações em ponto flutuante e por aí vai os benefícios de trabalhar com treliças, né? São dois aqui relacionados a outras áreas, um diretamente ligado com o nosso caso de competitivo, a questão de erro de precisão, e também por causa de resultados como esse, como o teorema de Peake. E qual a ideia desse teorema? Conforme eu já tinha dito, ele vai relacionar o número de pontos com coordenadas inteiras que estão sobre a borda com os que estão estritamente dentro do interior, e esses dois se relacionam também com a área do polígono. O Peake foi um matemático austríaco que provou isso aí em 1899. Se você sabe essas quantias, você consegue computar a área em O1, ou seja, uma fórmula fechada, bem simples, são só soma, subtração e uma divisão por 2. Isso independente do conhecimento dos vértices em si. Então, você não precisa necessariamente conhecer os vértices de um polígono se você souber quantos pontos estão sobre a borda e quantos são no interior, que tem as coordenadas estritamente inteiras, né? E claro, você tem nessas três, você pode, a partir de duas delas, computar a terceira. Por exemplo, você tem os vértices não permite calcular a área, você pode computar, por exemplo, o número de pontos coordenadas inteiras estão no interior. Se a gente souber os vértices, a gente consegue delimitar aí as arestas, a partir das arestas calcular qual é o número de pontos de coordenadas inteiras que estão sobre essas arestas, e tendo essas duas informações, você reduz quantas coordenadas inteiras estão dentro do polígono. Então, enunciado formalmente aqui, o teorema de Peake me diz o seguinte: seja P um polígono que seja uma treliça com área A. I e B vão representar aqui nessa expressão o número de pontos com coordenadas inteiras que estejam I no interior e B na borda, tá?
Muito bem, conhecidas essas três quantidades, a relação entre elas é essa aqui, ó. Fantástico, tão simples, né? A área é dada pela soma de pontos com coordenadas inteiras no interior do polígono, mais a metade do número de pontos que estão na borda, menos 1. Então vejam vocês que se o número de pontos na borda for par, a área do polígono é inteira. Então uma treliça tem uma boa chance de ter uma área que seja também um número inteiro. E caso não seja um número inteiro, veja que i menos 1 é inteiro, e o b sobre 2 sendo b inteiro, a área de um polígono ou vai ser um número inteiro, ou vai ter só uma casa decimal, que é o 0,5, no caso do b ser ímpar. Então isso vai remeter àquela fórmula lá do cadarço lá, que eu mostrei para vocês, o Cholês, que faz aquele pseudo-determinante, né, que tem termos somando, termos subtraindo, e o resultado dessa expressão toda é dividido por 2. Então, veja que de fato está compatível com o que a gente está observando aqui, que a área vai ser muitas vezes inteira, e quando não for inteira, ela simplesmente tem uma única casa decimal com 0,5. Ou seja, dá para a gente trabalhar sempre com o dobro da área para sempre ter certeza que o número é inteiro, e eventualmente lá na hora da impressão a gente pode fazer essa divisão caso seja necessário explicitar exatamente o tamanho da área, né? Para demonstrar o teorema de Peake, como vocês estão vendo, teoremas que têm enunciado simples como esse são teoremas geralmente complicados de se provar, justamente porque eu faço praticamente nenhuma exigência, que a única exigência é que o P seja uma treliça, que os vértices tenham coordenadas inteiras. De resto, a gente não fez mais nenhuma outra grande concessão. Lembrando que quando eu falo em treliça, estou falando em polígono simples, então são as únicas duas exigências que a gente tem para que esse resultado seja verdadeiro. Então, a gente vai fazer essa prova aqui em várias etapas. Então, a primeira etapa dessa demonstração é mostrar que essa fórmula vale para quadrados unitários, quadrados cujo lado tem tamanho 1. Depois, a gente vai para retângulos com lados paralelos aos eixos ordenados. Então, duas figuras bem específicas. Depois, a gente passa para triângulos retângulos, também uma figura bem específica, para passar finalmente para triângulos arbitrários. E com triângulos arbitrários, eu consigo decompor um polígono simples em vários triângulos arbitrários, né? Eu posso fazer essa decomposição, e por meio dessa decomposição eu mostro que ela vai funcionar aí sim para qualquer polígono arbitrário. Então veja que é um processo de construção. Começa com um quadrado unitário muito específico, isso vai me ajudar a provar para retângulo. De retângulo eu passo para retângulo, triângulo, retângulo, depois triângulo, retângulo para um triângulo arbitrário, para por fim mostrar para polígono simples. Então vamos para a primeira parte da demonstração. Bem, vamos considerar que Q seja um quadrado unitário, de lado 1. Então, fiz uma representação aqui do Q, botei ele nessa posição aqui, mas o importante é que as medidas dos seus lados sejam 1. Essa figura vai me ajudar a contabilizar as informações que eu preciso para checar a relação de Peake. A área de um triângulo de lado 1 é 1, né? Lado vezes lado, 1 vezes 1 dá 1, tranquilo. No interior do meu quadrado não tem nenhum ponto com coordenadas inteiras. Eu tenho infinitos pontos, mas todos eles, um dos dois elementos do par vai ter i nas em ponto flutuante. Na verdade, todos, né? Aqui, lado 1, né? E na borda tenho 4 pontos. Que pontos seriam esses? Justamente os vértices. Esse ponto aqui desse vértice, esse vértice, esse aqui e esse. Então, A igual a 1, I igual a 0 é B igual a 4. Quando eu calculo essa expressão, 0 mais 4 sobre 2, 2 menos 1, dá exatamente 1, que é igual à área. Então, para um quadrado unitário qualquer, vale a relação estabelecida no teorema de Peake. Vamos passar por um retângulo cujos lados, veja esse lado aqui é o que eu chamei de altura, esse aqui que é a base, vão ser paralelos aos eixos ordenados. A altura aqui está paralela ao y e a base paralela ao x. Então eu tenho que fazer aquela mesma contagem que eu tinha feito anteriormente para o quadrado e verificar. A área vocês conhecem já de muito tempo do segundo grau. A área é base vezes altura, muito tranquilo. Quantos pontos vão estar agora no interior, estritamente no interior, que são esses vértices aqui, tá vendo? Então aqui dentro. E também quantos são os pontos que estão na borda. Então vamos lá. A borda vai ter o dobro da base mais 1, mais o dobro da altura mais 1 menos 4. De onde vem essa coisa toda? Nesse lado aqui que é a altura, eu tenho exatamente aqui eu vou contando aqui esses pontos aqui, que tem uma relação com a altura. Então a altura aqui, eu vou ter os pontos. Lembrando que nessa contagem, esse cuidado que tem que ter. Imagina que eu tivesse aqui, essa altura vai ter, deixa eu contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos com coordenadas inteiras, né? Mas se você fizer essa diferença, vai dar exatamente 6 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a medida dessa altura é 6, mas são 7 pontos, porque aqui na contagem eu conto o ponto de partida e o ponto de chegada. Então seria h mais 1 daqui e h mais 1 daqui. Por isso que é 2 vezes h mais 1. A mesma coisa vale para a base. Para eu ter b quadradinhos aqui, eu tenho b mais 1 pontos aqui e b mais 1 pontos aqui. Então, como são dois lados eu dobro, então é 2 vezes h mais 1.
mais 2 vezes b mais 1. De onde vem aquele menos 4? Ora, porque esse vértice em particular, quando eu contei esse lado, eu totalizei esse vértice. Quando eu contei essa base, eu totalizei esse vértice de novo. Então, como ele foi contado 2 vezes, aí eu subtraio ele. Aí vai dar esse 4 aqui que está subtraindo. Tá certo? Muito bem. No interior, eu vou ter um retângulo menor. Esse retângulo menor aqui, a medida da base dele vai ser b menos 1. A altura dele vai ser h menos 1. Então, todos esses pontos que estão aqui vão ser contabilizados justamente pela fórmula da área, né? Eu faço o produto. Para b menos 1 pontos, eu tenho h menos 1. Então, isso vai me dar o número de pontos interiores. Então, fazendo a conta vai ficar um pouco mais sofisticada agora. Interior, b menos 1, h menos 1. A base sobre 2. Aqui a vantagem de ser 2, 2 e 4 vai me permitir essa simplificação desses dois. Vai sobrar b mais 1, h mais 1 menos 2. E o menos 1 vem da relação de Pique. Quando eu faço a distributiva e cancelo esse termo b e esse termo a aqui, ó, esses termos vão ser cancelados. Esses termos 1 aqui vão ser cancelados por esse 2. E esse 1 positivo vai ser cancelado por esse 1. Vai sobrar justamente a base vezes a altura. E a base vezes a altura é justamente a área. Então também vale o teorema de Pique para triângulos ou para retângulos com lados paralelos aos eixos ordenados. Terceira parte, vamos para um triângulo retângulo. O interessante é que o triângulo retângulo, a gente vai usar a mesma abordagem de novo e remete a um retângulo de mesma base e altura, mas o interessante é como é que a gente vai calcular quantos são os pontos aqui nesse lado aqui, ó, que não vai ser tão óbvio. Aqui tem um aqui, ó, tá vendo? Vai ter outro exatamente aqui. Se a gente for seguindo, a gente vai achar outro exatamente aqui e lá adiante no outro vértice. Como é que a gente contabiliza isso? Porque a área do triângulo é fácil, base vezes altura dividido por 2. Nos pontos interiores, eu sei que eu vou ter b menos 1 aqui, h menos 1 aqui, tem que tomar cuidado para não somar isso 2 vezes, mas quantos eu tenho aqui, ó, no t? Aí é que são elas. E interiormente eu tenho que ver também como é que eu vou computar quantos são esses pontos que estão aqui dentro de forma efetiva. Como é que eu vou fazer isso? A gente sabe que na base são b menos 1, já falei isso, e o h menos 1 na altura. Aí o que vai acontecer? Na hipotenusa, eu vou tirar o GCD, o maior divisor comum, o D aqui, para totalizar esse número de pontos que está na diagonal e está na hipotenusa. Eu pego o MDC entre a base e a altura, e a reta que vai passar pela hipotenusa, a inclinação dela é justamente a razão entre a altura e a base. Como a base é o MDC vezes B', porque o MDC divide a base, a mesma coisa acontece para a altura, quando eu calculo esse M aqui, há esse cancelamento aí. E o que essa razão significa? Lembrando lá do cálculo, significa que toda vez que eu caminhar uma unidade no sentido x, a altura vai variar m unidades no sentido y. Esse triângulo que eu desenhei aqui, ó, a inclinação é negativa, significando que para cada passo que eu dou no sentido x positivo, ou seja, daqui para cá, eu caí aqui h' sobre b' unidades no y. E, naturalmente, essa fração aí não precisa ser necessariamente inteira, né? Então, qual vai ser a ideia? A equação da reta vai ter essa expressão aqui, o m aparece aqui, o x0 e y0 tem coordenadas inteiras. Então, quando é que o x vai assumir valor... quando os valores x forem inteiros, é quando esse razão aqui, o y, perdão, aqui está errado no slide, o y vai ter coordenada inteira quanto? y0 e x0 é inteiro. O x também eu vou navegar por pontos inteiros. Para que esse m, que é a única quantidade nessa expressão que não é necessariamente inteira, se torne verdadeira, é quando houver um cancelamento entre x e menos x0 e o denominador. E o denominador é b'. Então, quando x menos x0 assumir múltiplos valores, são múltiplos de b', há o cancelamento aqui e esse número dá inteiro. Então, a hipotenusa vai começar no y igual a y0 e vai terminar no y igual a y1. Então, essa diferença aqui é as coordenadas da altura. No ponto y0, eu vou ter x0 igual a 0, então essa expressão vai dar 0, então é o primeiro ponto de coordenadas inteiras. Isso é óbvio, né? Está lá no começo isso, mas vem da mesma análise. No y1, o que vai acontecer? Eu vou ter exatamente essa expressão aqui. Só que nessa expressão aqui, ó, h', b', quando eu substituo o coeficiente da inclinação, a única novidade aqui na expressão, o que vai acontecer aqui? Passamos para cá. Vai ter essa expressão, o y vezes y0 vai ser essa expressão aqui. Só que a altura, eu consigo fazer esse cancelamento aqui com h', h com h', quando eu faço esse quociente, a gente lembra que a h' é d vezes o h, d vezes h', eu cancelo, b vezes d também é um múltiplo inteiro. Então veja que eu começo no 0 vezes b, isso que é importante aqui do 0, que é 0 vezes b, 0 é sempre igual a 0, né? Mas 0 vezes b, e aqui eu vou ter b vezes d. Então eu vou ter quantos múltiplos
que vai tornar, eu vou começar no primeiro múltiplo de b, que é o 0, e vou terminar no d vezes b'. Então, eu vou ter os múltiplos 0, 1, 2 até o d, que a quantidade é d mais 1. Então, veja que interessante, se a gente usar o MDC entre a base e a altura mais 1 é exatamente o número de pontos que vão estar aqui nessa hipotenusa. Aqui eu tenho uma base de tamanho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Acho que são 12 quadradinhos, se eu não contei errado aqui na base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aqui na altura. Então, o maior divisor comum entre 9 e 12 é 3. Então, eu teria 4 pontos aqui. Esse vértice, esse daqui, ó, tá vendo? Que tá bem aqui. E esse outro tá bem aqui que eu tinha mostrado antes. Exatamente 4 pontos. Isso significando que toda vez que eu tiver um múltiplo do denominador, né? E o denominador seria justamente 12 sobre o MDC, que é 4. Ou seja, de 4 em 4, quando eu ando nesse sentido, a cada 4 quadradinhos eu tenho um ponto de treliça aqui, ó, um ponto de coordenadas inteiras. Então, MDC entre 12 e 9 é 3, 12 dividido por 3 é 4, vou andando. Começo no vértice que é inteiro. Andei 4 unidades, cheguei no outro em coordenadas inteiras. Ando mais 4 unidades, chego aqui em outro vértice em coordenadas inteiras. Ando mais 4 unidades, chego no final. Tá certo? Então, esse total aqui é o tamanho do MDC mais 1. Então, realmente, um raciocínio bem interessante para a gente contar essa quantidade aí. Então, eu sei quantos tem na borda. A base vezes a altura sobre 2 é a área. O que falta agora é quantos estão interiores. Finalizando a conta da borda primeiro aqui, ó. Então, vai ser o que tem na base, mais o que tem na altura, mais o que tem em T, que é a minha hipotenusa, e eu tenho que lembrar que cada um dos 3 vértices do triângulo foi contado em duplicidade, né? Ele é contado o vértice de interseção entre esses dois aqui nessa conta 2 vezes, esse vértice de interseção entra aqui também 2 vezes, e entre esse e esse 2 vezes, desconta aqui com 3. Então, esses fatores 1 que foram somados aqui são todos eliminados, sobra B mais H mais D. Agora, o ponto no interior. O que eu tenho que fazer para contar no interior? Aí eu vou recorrer ao resultado que eu tinha antes. Eu sei qual é o número de pontos interiores no retângulo que tem base B e altura H. Então, o que eu vou fazer? Eu pego esses pontos interiores desse retângulo, a gente sabe que é base menos 1 vezes H menos 1, e deles eu excluo aqueles que são interiores e que estão dentro da diagonal. Na diagonal tem um total de D mais 1 que a gente acabou de ver. Desses D mais 1 que a diagonal conta, ele conta também as duas quinas, os 2 vértices. Então, esses 2 eu não quero. Então, pontos que estão sobre a hipotenusa, que são interiores ao retângulo que contém o triângulo, são D menos 1. Então, a conta é essa. B menos 1 menos H menos 1 menos o D menos 1. Só que isso tudo aqui seria, por retângulo, eu quero a metade deles, dividido por 2. Então, a quantidade I dá essa expressão aí. Por fim, para poder ver que isso vai dar a expressão da área, eu faço a conta. O I, que é essa expressão daqui de cima, menos a expressão do B sobre 2, que a gente viu agora há pouco, mais 1. Essas expressões aqui vão ter uma série de cancelamentos, o B, o H e o D, todos eles serão cancelados aqui. Esse 2 aqui que vai sobrar aqui, vai ficar o B vezes D. Aqui eu digitei errado, pessoal. B vezes H que vem daqui sobre 2. Esse foi cancelado. 2 sobre 2 que vai dar 1. Daqui todos eles foram cancelados. E esse menos 1 cancela esse 1. B sobre H sobre 2. Segundo erro para me corrigir. Aquele YA. E aqui é B vezes H. Muito bem. E se o triângulo não for um triângulo retângulo? Aí a coisa fica mais interessante, né? Porque agora o triângulo pode ter uma situação como essa. Eu não tenho nenhum tipo de alinhamento aqui com os eixos ordenados. Ele não é retângulo, ou seja, um triângulo arbitrário. Eu desenhei o pior cenário possível para a gente ver que a gente não pode partir de muita coisa. Naturalmente, as dificuldades surgem para calcular quantos pontos vão estar aqui, né, na borda e também quantos serão os pontos interiores. Então, o que eu vou fazer para poder deduzir isso? A gente viu que para calcular em segmentos de retas aqui, como esse lado aqui, eu posso pensar que ele é a hipotenusa desse triângulo retângulo. No caso desse aqui, ele é a hipotenusa desse triângulo retângulo e aquele outro lado é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Veja que se eu pegar todos esses triângulos retângulos de apoio, eu vou ter que esse triângulo está contido dentro de um retângulo, que vai me ajudar e, no fim das contas, ele é formado por esse retângulo, desde que subtraído desses 3 triângulos de apoio. Então, esse T1, T2, T3 aí, são esses triângulos de apoio que eu estou falando para vocês, que eu vou botar aí para poder fazer essa conta. Então, eu vou primeiro descobrir qual é o valor x mínimo, o y mínimo, o x máximo e o y máximo, que isso vai delimitar as coordenadas que vão montar esse triângulo, ou perdão, esse retângulo que fica de fora aqui, que contém exatamente esse triângulo, tá certo?
O desenho está aqui, para vocês verem toda a situação. Então, eu pego aqui, para calcular a altura, vai ser a diferença entre o y mínimo e o y máximo, essa é a altura. O b vai ser entre o x mínimo e o x máximo. E agora eu tenho o triângulo T que me interessa e os auxiliares aqui T1, T2 e T3. Então, no interior do retângulo, eu sei porque eu já calculei isso antes lá no passo 2. Interior do retângulo vai ser isso. O que tiver interior no triângulo 1, interior no triângulo 2, interior no triângulo 3, interior no triângulo T. E também eu quero todos que estejam na borda de T, que é o interior menos 3. Porque o que vai acontecer? Eu tenho os interiores a todos aqui, e os que estiverem na borda aqui, eu faço aquele processo ali, que ele tem que ser somado esses que estão na borda, só que essa borda aqui desse triângulo toca aqui em 3 pontos, esses 3 pontos aí eu tenho que tirar eles fora, né? São os pontos que tocam aí no lado, na borda do retângulo. Então esses não me interessam, por isso aquele menos 3 lá. Muito bem. Só que se eu pegar a borda do retângulo, eu vou ter os elementos da borda do triângulo 1, os elementos da borda do triângulo 2, os elementos da borda do triângulo 3. E quando eu somo essas bordas todas, eu estou somando todas as bordas do triângulo T, e para isso eu tenho que descontá-las, que é justamente a parte que eu não quero. Ou seja, eu quero a borda desse triângulo. Vai pegar essa parte que pertence ao retângulo, vai vir essa daqui também, que faz parte de T. Aqui é a mesma coisa, eu pego as duas partes que me interessam e mais essa que vinha de T. Por fim, aqui eu pego as duas que me interessam, que estão pontilhadas, e a de T de novo. Então, todas essas que pertencem a T não me interessam, daí a subtração. Muito bem, então veja, interior retângulo é isso, borda do retângulo seja isso, e como a gente sabe que o resultado é verdadeiro, eu posso aplicar o teorema de Pique tanto para retângulo quanto para triângulo retângulo, e lembrando que a área de T vai ser a área de todo o retângulo, exceto as áreas dos outros 3 triângulos de apoio, eu posso fazer a expressão. A área do triângulo vai ser o número de pontos no interior do retângulo, menos a borda, menos 1, porque isso vale para retângulo, a gente já fez essa conta, menos essa conta que também vale para triângulos. Aí eu vou manipulando essas expressões, trago essas expressões para o lado de cá, todas as expressões em I. Então, interior retângulo menos interior aos 3 triângulos dá justamente os interiores de T, mais as bordas de T menos 3, e aqui esse 2 fica com esse outro termo aqui que resta daqui, e quando eu faço essa subtração aqui, menos 3 mais 2 dá 1, borda de T sobre 2, e T menos 2 é justamente a área de T. Então aqui eu fiz no sentido contrário que eu fiz nas outras, eu parti da área para chegar na expressão de Pique. Nas outras eu estava usando a expressão de Pique para chegar na área. Mas de toda maneira, com essa devida decomposição aí, eu consigo mostrar que vale para um triângulo arbitrário. E essa é a mesma estratégia que eu vou fazer, o último passo, que é mostrar que vale para um polígono arbitrário. Para isso eu vou usar de indução. Então mais uma técnica interessante aí que a gente conheça. Quem já fez teoria dos números, matemática discreta, já teve contato aí com a indução matemática. Então, um polígono simples qualquer, o mais simples de todos os polígonos, é o triângulo, e a gente sabe que é verdadeiro. Então, caso base, por isso que a gente mostrou para triângulos, para que a gente possa usar para um polígono arbitrário. Se eu tiver um polígono simples que tem mais de 3 lados, e eu quero saber o que vai acontecer com a relação do próximo polígono com um lado a mais. Essa que é a ideia aqui da indução, né? Eu quero provar que se for verdadeiro para M, isso implica que será verdadeiro para M mais 1. A ideia é pegar esse polígono P aqui e decompor ele como 2 polígonos T união Q, onde esse T vai ser um triângulo, Q vai ser um polígono simples com um lado a menos do que P, P tem M mais 1, Q vai ter exatamente M. Esses polígonos compartilham uma aresta em comum, mas de resto não tem mais interseção, né? Então aqui a ideia vai ser considerar o número de pontos com coordenadas inteiras que estão nessa aresta comum, que eu vou assumir que eles têm K pontos de interseção, tá certo? Não vou calcular exatamente qual é, porque é uma situação arbitrária, vou chamar isso de K. Então, interior ao polígono, eu vou mostrar esse desenho, vocês vão ver, vai ser interiores ao triângulo, mais interiores ao polígono Q, e esses que eles têm em comum aqui, interior, os que vão estar exatamente nessa parte, então é na aresta comum e que são internos a P, tá? E o que vão estar na borda de P é a borda de T mais a borda de Q, menos 2 vezes esses pontos que são interiores aqui, que são esse K, porque eu vou contar eles em duplicidade, e como eles são só pontos interiores, falta descontar os 2 vértices, tá certo? Essa figura aqui vai deixar bem claro o que eu quero. Imagina esse polígono aí, ó. Tá certo? Então tem esse polígono aí, é delimitado por uma curva simples, significando que a curva não, as arestas não se interceptam. Então, embora ele tenha esse formato estranho, ele não é um polígono convexo, né? Mas ele é simples. Então, o que eu vou fazer? Ele tem M mais 1 lados. Aí eu pego aqui e faço um corte, tá vendo? Pego um vértice, pulo um, pego o outro, corto. Isso corta um triângulo T, que aqui sobra agora um polígono de M lados mais o T. Essa é a parte comum. Nessa parte tracejada eu tenho K pontos interiores. Nesse desenho particular, o K é igual a 0, não tem problema.
E eu pego, para calcular interior esse polígono P aqui, o que eu faço? Os interiores ao triângulo T, os interiores ao Q, e o que tiver nessa parte tracejada que seja interior. E o que tiver na borda de P, que vai ser toda a borda de Q, que inclui essa parte inclusive, toda a borda de T, que inclui essa parte. Como eu incluí ela duas vezes, eu subtraio ela, porque eu não quero nenhuma vez, inclusive, eu somei duas, por isso que é menos duas vezes ela. Só que essa parte aqui, ela tem esses dois pontos vértices são contados em duplicidade, quando eu conto essas duas bordas, por isso aquele menos 2 subtraindo. Isso feito, a área do polígono vai ser a área do triângulo mais a área de Q. Uso a expressão que converte a área na expressão de pique, porque para triângulos vale. E aqui é o passo da indução. Estou supondo verdadeiro que valha para polígonos com até m lados. Fazendo essa expressão, eu vou expandir aqui as informações referentes a essa expressão aqui, a borda do triângulo sobre 2 menos 1, que vai passar para o lado de cá. Eu vou trazer o IQ para cá. Faço a manipulação usando o K devidamente. Aí, quando eu fizer essa manipulação dessa expressão aqui, eu não vou abrir tudo com calma porque o horário está avançando, mas a ideia é que eu partindo dessas expressões e dessas igualdades aqui, tá vendo? O IP e o BP aparecem dessas duas igualdades quando substituídas nessa fórmula aqui. Ó. O IP aparece daqui, para aparecer o BQ, o BP ele tem que aparecer essa fórmula aqui, que é essa fórmula em cima do BP, um fica lá isolado, e agora fica IP, BP sobre 2 menos 1. Então é exatamente o que a gente precisava. Veja que esse K surgiu, que pode ser a parte que vai te confundir aí, se você estiver estudando, porque aqui tem uma reordenação dos termos. O IT estava aqui e o IQ veio para cá, legal. E de onde veio esse K? É aquela estratégia que a gente usa na matemática de somar zero. Eu somei K aqui, mas eu subtraí K aqui. Tá certo? Então esse K, você fala, ele vem de onde? Para que isso surja a expressão do IP, eu vou voltar nela rapidinho aqui, ó, IP é IT mais IQ mais K. Me faltava justamente o K. Eu inseri ele aqui artificialmente, mas subtraio ele aqui para que a conta seja preservada. Somei zero. Aqui, quando eu faço isso, uso o denominador comum, aparece BT menos PQ menos 2K menos 2, que é justamente o que eu queria aqui, ó, o BP. Então, além de ter resolvido o lado de cá somando K, acabou resolvendo o lado de cá também, para dar o PP. IP, BP sobre 2, esse menos 1 aqui, que estava aqui desde o começo, de onde é que ele surgiu aqui nas contas todas. Eu tinha esse menos 1 aqui, esse menos 1 aqui, um deles foi para fora e um deles ficou aqui dentro, tá certo? Esse daqui é o que veio para fora, esse aqui aqui dentro ficou, para que quando eu botasse o denominador comum aparecesse aqui o que eu queria. Tá certo? Então vale para polígono simples os 5 casos que eu queria cobrir estão cobertos e está demonstrado o teorema de Pique. Então, eu quando procurei a primeira vez não tinha achado essa demonstração para vocês. Aí procurei na internet para trazer para vocês, isso tem já um tempo, não foi agora que eu fiz aqui, eu só atualizei ela, mas ainda passaram 2 erros, né? De toda maneira, eu procurei e a única coisa que eu achei foi esse outline dos 5 passos aí, mas a pessoa nem dava esses 5 passos aí. Eu aproveitei que eu já tinha esse outline e essa ideia e segui aí procedendo com essas demonstrações. Então aqui está bem detalhado, vocês podem até quem se encontrar até me mostrem para me inserir um link, mas eu não tinha achado uma demonstração detalhada do teorema de Pique e resolvi fazer uma para vocês. E é legal que a gente usa duas ideias fundamentais, a indução nesse último passo e para a gente estar estudando geometria computacional, essa ideia de que se eu usar o MDC, eu consigo contabilizar quantos pontos tem coordenadas inteiras em um segmento de reta. Isso é muito útil, porque de outra maneira é uma conta que a gente teria muita dificuldade de fazer, tentando fazer ali por inspeção. Imagino que os pontos têm coordenadas até 10 a 9, a gente não vai conseguir fazer linearmente e passar um a um todo ponto, sabendo se ele tem coordenada inteira ou não. Ainda tem que fazer uma aritmética ou de fração ou tentando compensar erro de aritmética de ponto flutuante, sendo que o resultado sai imediatamente em O1 com cálculo simples de MDC, né? Se você souber MDC, MDC calcula também muito rapidamente. O algoritmo lá de Euclides é até log n, até uma estimativa alta, até abaixo disso. Então é bem interessante ter essa visão geral e principalmente dessas duas ideias. Claro que em relação ao teorema de Pique em si, basta que você guarde essa expressão, uma expressão, como eu falei, simples até de memorizar, e caso você não memorize, é uma expressão fácil de anotar no seu notebook, ou seja, a área é número de pontos interiores mais pontos na borda sobre 2 menos 1. Deixa anotado direitinho aí no seu notebook, porque esse resultado vale para polígono simples. E, uma vez que você tiver entendido melhor, você pode voltar à demonstração e tentar absorver essas ideias secundárias aí que podem ser úteis em outros momentos na aplicação e da resolução de outros problemas. Tá certo? Temos uma participação aqui no chat, deixa eu ver o que é. Aqui, o Rafael fez uma pergunta muito boa, ainda bem que eu estava conversando aqui olhando para o slide, não tinha visto, mas o Enzo foi bem ágil aí, já deu a boa resposta, que é exatamente isso. Temos hoje mais um Etcoder. Eu acho que semana que vem é que a gente vai voltar a fazer um contest que não é do Etcoder, porque semana que vem vai cair no sábado regular. E o Beginner vai ficar no domingo. Aí semana que vem, excepcionalmente, a gente volta a fazer um no VidEd.
e na semana subsequente já volta a ter beginner no sábado de novo. Então a gente vai ter uma pausa semana que vem se o calendário do Whitecoder se manter como está. E a gente retorna a fazer o 245 na outra semana. Mas hoje é o 243. Quem não fez ainda, faça o registro rapidamente aí, por favor, para que vocês não percam o prazo do registro. Eu fiz meu registro ontem. Inclusive, vocês podem fazer isso, pessoal. Periodicamente aí vocês chequem o Whitecoder. E quando vocês verem que o beginner vai cair às 9 horas do sábado, você já pode deixar seu registro pré-feito aí, tranquilamente. Eles abrem com bastante antecedência, ao contrário do Codeforces. Eu já acho que um dia com certeza, talvez seja até mais. E já fica pronto que na hora da aula você fica tranquilo para poder participar sem correria de registro. Então tá aí alguns links que vocês podem seguir a respeito da questão de tema de pique e também em relação a os polígonos que são treliças, né? Então vai surgir, já resolvi problema de competitiva que eu não sabia resolver antes de conhecer esse resultado, que me perguntava justamente quantos são os pontos interiores de um polígono. Eu não tinha a menor ideia de como eu calculava isso, tentei várias soluções por força bruta, por observação, e naturalmente nunca batia. E depois que eu ia com o teorema de pique, era só contar a parte da borda, porque eu tinha o valor dos vértices, com o valor dos vértices dava para calcular a área, e com os vértices também você consegue montar os segmentos de reta, que formam a borda, e a gente sabe que a gente consegue computar o número de pontos ali na borda com uma certa facilidade, justamente pensando que a cada momento aquela parte ali, aquela lateral, aquela aresta do polígono nada mais é que a hipotenusa de um triângulo retângulo, né? Então quando elas estão inclinadas são hipotenusas, quando elas estão alinhadas com o eixo aí a conta é mais fácil ainda. Aí com isso você delimita a borda do polígono, sabe a área por conta do shoelace lá, do nosso pseudodeterminante, aí fica fácil você computar os pontos interiores. Então a questão que eu não tinha a menor noção de como fazia, no fim das contas era a aplicação aí do teorema de Pique. Tá bem? Pergunta, senhores e senhoritas. Muito bem, então estamos a 10 minutos do começo do contest. Eu vou reforçar o pedido para que vocês façam o registro. A gente vai fazer o contest aí nas próximas 2 horas. Às 11 horas a gente volta para o Upsolving. Vou lembrar mais uma vez que eu tenho colocado as soluções que a gente discute aqui no Upsolving aqui no grupo do Teams. Tem gente que não sabe ainda, mas se você entrar lá na nossa equipe, por padrão você vem no geral, onde é que aparecem as chamadas para as aulas, das reuniões, o texto aí dos nossos comentários, aparecem tudo aí na geral. Só que se você for lá em cima, lá você vai ver onde é que tem o símbolo da equipe, que é um T azul, um quadradinho, né? Um quadrado azul com T, geral, aí vai estar postagens, que esse é o padrão. Do lado de postagens tem arquivos, estou seguindo aqui para acompanhar com vocês. Na parte de arquivos vai ter o materiais de aula, gravações e Upsolving. Então dentro dessa pasta Upsolving tem várias subpastas, eu faço uma por contest. Vocês podem entrar lá e encontrar as soluções que a gente discute aqui para que você possa estudar. Depois aí, na semana passada eu tinha discutido com vocês até o D, quando eu terminei a aula eu consegui depois tirar um tempo e ver a E, de fato eu já estava suspeitando que era isso mesmo, era um if só que estava mal posicionado. Corrigi, acertou, passou o AC, botei para vocês lá também o problema é. Os colegas têm me ajudado, os primeiros contests que eu não pude participar, o João Pedro me cedeu as soluções dele para colocar lá, então tem esse material de apoio aí que às vezes vocês não estão sabendo, que na hora do vídeo às vezes é meio corrido, na hora da aula você quer seguir, mas na hora do vídeo tem que ficar pausando. Então tá o arquivo lá já digitado, pronto, já um arquivo que passou pelo processo de AC. E em geral o que a gente discute aqui é o que eu acabei de fazer no contest, ainda não está muito limpo. Quando eu vou botar para vocês eu tiro comentários, tiro aquela parte toda do template que não foi usada. Às vezes simplifico alguma coisa ou outra para ficar um pouco mais fácil para estudar. Então quem ainda não soube, vale a pena olhar esse material aí, fazer o download. E como eu falei, a preocupação que a gente tem que ter, que é o nosso compromisso, você acertou 2 questões, você tem que olhar o Upsolving da terceira. Se acertou a terceira, você tem que olhar o da quarta. Se você conseguir olhar das outras, melhor, mas geralmente não é muito interessante em programação competitiva você tentar, por exemplo, você fez só os 2 primeiros e você quer olhar o Upsolving da 6. Porque isso não é que você não consiga, mas vai te tomar um tempo gigante. Porque o salto de conteúdo é muito grande, então às vezes tem uma série de conteúdo que você nem pôde estudar ainda. Então fica muito cansativo e não é muito prático, né? Então a ideia é você dar um passo de cada vez e o passo é esse. Eu sei fazer as que eu fiz durante o contest, tentei essa daqui, mandei o código WA, TLE, RT, que seja, mas eu estava tentando, eu conheço o contexto do problema, eu tive algumas ideias, eu quero saber como é que resolve. E o Upsolving perfeito não é só saber como resolve, pessoal, ajuda muito você conhecer como resolve, porque você vai conhecer uma técnica que às vezes você não conhecia, uma maneira de organizar o código que às vezes você não pensou antes, às vezes estava até próximo do que você estava pensando.
e foi um detalhe de implementação, então é muito útil, mas mais útil do que você simplesmente passar o AC porque você consultou uma solução, leu um editorial, é a segunda parte da opção em que só dá para fazer coletivamente, como a gente está fazendo aqui às 11 horas, que é você apresentar a sua solução errada e discutir com um colega, com alguém, comigo, por que é que a sua solução não passou. Isso é muito importante, porque às vezes você fala, olha, essa daqui, a solução era com teorema de Pique, como eu estava dando o exemplo do problema que eu fiz antes. Tá, o teorema de Pique funciona direitinho, implementei, perfeito, entendi como o teorema funciona, como é que aplica. Mas o que eu estava tentando fazer antes, por força bruta, por divisão e conquista, guloso, que seja a técnica que eu usei. Por que ela estava dando WA? Porque eu estava usando aquela técnica porque eu, na minha cabeça, naquele momento, ela tinha algum fundamento de resultar na solução AC. Por que ela falhou? Aí eu tenho que entender se era o problema que está inerente na própria técnica, ou seja, essa técnica de fato não produz a solução correta. Às vezes eu não visualizei, foi o test case ali que vai produzir esse caso errado. Ou a técnica, na verdade, você pensou uma técnica que é mais trabalhosa, mas também produziria essa solução correta. Então pode ter sido também uma falha de implementação. Então é bom esclarecer essa dúvida. Eu passei agora, no meio da semana, eu trombei com um problema que era da UBI. Então eu estava com os problemas da UBI que eu estava separando eles para poder passar para os estudantes que estão se preparando da UBI. E eu já tinha feito ele no site da UBI, só que o site da UBI estava. Desses últimos dias ele não está funcionando para submissões, né? E eu achei esse problema lá no Bcrowd, lá não tinha submetido ainda. Aí tava de bobeira aqui, eu falei, vou submeter ele também. E não passou. E eu falei, que estranho, porque eu lembro de ter passado esse problema no site da UBI. E não passava de jeito maneira e um test case lá realmente não batia, nem o que estava na prova. E eu olhei o da UBI, o texto parecia ser o mesmo. E vi que esse problema também tinha no SPOG. Aí, à medida que eu fui me aprofundando nesse problema, eu fui ver que o problema realmente era mais embaixo, porque a depender de uma condição que você considera, ele deixa de ser um problema com a solução que eu tinha proposto e passa a ser um problema muito mais sofisticado. Ele era um problema de fórmula fechada e passa a ser um ADP. E fui fazendo essa ADP aqui e implementei essa danada ACP e fiquei tomando 5% de erro no Bcrowd aí um tempão e não passava de jeito maneira. E eu tentava aquela técnica e nada. E quando eu fui ver uma solução correta, que usava um ADP completamente diferente da minha, eu falei, legal, tem um ADP que não é a que eu estou fazendo, entendi que a pessoa está fazendo. É quase a mesma coisa que eu estou fazendo, mas por que a minha está falhando? Aí continuei testando aqui, implementei a solução correta, passou, agora eu voltei para mim e falei, eu quero saber onde é que a minha estava errada. Aí voltei, construí aqui um script para ficar testando um para um todos os casos de teste que tinha no problema. Dá para fazer por busca completa, ia demorar uma meia hora, mas ia passar. E só que nem precisou disso tudo. Quando eu rodei, logo dentre os primeiros achou um caso que quebrou. Aí eu fui analisar passo a passo esse caso que quebrou, risquei um monte de folha aqui e finalmente entendi onde é que minha DP estava errada. E era conceitualmente mesmo. O conceito que eu fiz da DP, para aquele caso em particular, ela não cobria e não ia cobrir. Mas eu precisei fazer todo esse estudo detalhado para entender porque a minha ideia não era ideia ruim, mas não era ideia adequada para aquele caso. Agora, porque ela não era adequada, não era claro para mim naquele momento. E agora é o que me ajuda em dois pontos. Quando eu for precisar replicar uma ADP com uma que eu vinha fazendo errado para aquele problema, num problema que ela eventualmente funciona, eu vou codificar ela mais rápido porque eu olhei todas as nuances dela. E quando eu tiver com um problema igual que eu estava agora, e eu pensar no ADP como eu pensava anteriormente, eu já falei, peraí, esse não é bem por aí, eu tenho que levar em consideração esse aspecto que não estava contemplado naquele outro raciocínio e está contemplado nesse que gera um ADP completamente diferente, tanto em estado quanto em transição. Então, esse estudo todo me custou em umas quase 6 horas no total. Desde que eu peguei o problema, fiquei tomando WA, pensando e analisando, escrevendo, rabiscando papel aqui. Mas é interessante que, como eu falei, a gente tem que olhar esses dois aspectos. Como acerta, que é muito importante, a preocupação que a gente começa a ter no começo, do nosso estudo de competitiva. Mas depois você começar a se preocupar com o seguinte, ok, eu quero avaliar minhas ideias erradas, eu quero aprofundar nessas ideias, mesmo que ela não produza o AC, o que ela tem de qualidade, o que ela tem de ideia boa e por quê? O que carecia ela para que ela fosse um código AC? Ela era a ideia adequada e eu não implementei bem, ou de fato ela era a ideia inadequada e os pontos que ela não contempla aí, ou que ela interpreta mal da solução, quais são? Por que isso acontece? E qual é a propriedade que esses casos têm que eles não batem aqui? Então é um estudo um pouco mais cansativo, mas é muito benéfico. Então recomendo vocês que, como é muito trabalho, né, vocês comecem pelo menos pela parte fácil. Ok, eu não acertei a questão C, como acerta? Legal, é um estudo de conhecimento de novas técnicas. Legal. Depois, se estiver um pouco mais maduro, aí você começa a pensar, bem, eu já estou aqui acertando a 4, a 5, agora eu quero começar a entender quando eu erro, não só porque eu não conhecia a técnica certa, mas porque a minha técnica que eu usei não foi adequada, não era apropriada para esse problema.
E naturalmente você se beneficia muito de fazer esse estudo com alguém. Ontem, quando eu estava já apanhando na quarta para quinta hora, eu já estava quase para apelar para os universitários, né? Que falei, tá na hora de eu discutir isso com alguém para ver que a pessoa enxerga alguma coisa que eu não estou enxergando aqui. Mas eu acabei encontrando. Eu ia fazer justamente isso. Depois que eu codifiquei toda essa suíte para testar ali a solução correta com a errônea, até achar esse test case, se isso não desse certo, eu não entendesse a partir dali, aí abrir essa discussão para alguém para ajudar. Aí vocês podem abrir as discussões de vocês no nosso grupo lá do Telegram. Eu já passei o link para vocês. Lá tem muito maratonista que já teve na disciplina, nem tá mais e que nos ajuda. Tem os colegas da turma, eu estou lá também. Então, se você tiver com a solução WA e você não entendeu por que a sua solução era WA e não está conseguindo entender por que, mande lá pra gente que a gente vai discutindo e é benéfico para todo mundo essa discussão. Às vezes a pessoa que faz a dúvida entende a explicação na segunda resposta e o pessoal continua discutindo aquilo ali e aprofundando ali, discutindo ideias associados, às vezes vai 200, 300 mensagens. Agora está um pouco sem movimento lá, mas já aconteceu no passado. Eu abri o grupo, tem 300 mensagens e falei: o que aconteceu? Uma pergunta só, a pessoa fez uma pergunta e motivou aí toda uma série de desdobramentos. Tá certo, pessoal? Vou encerrar então nossa gravação aqui nesse ponto. Falta agora exatamente 2 minutos para o nosso contest. Lembrando todos que está o link aí, o Enzo fez esse favor pra gente e a gente se encontra às 11 horas para esse Absolve. Então não deixe de participar, pessoal. Tem gente que está deixando de participar do Absolve. Como eu expliquei agora há pouco, é muito importante que você faça também essa parte do estudo, tá bem? Um bom contest a todos vocês e até daqui a pouco.